Olá, meus amigos! Sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez. Depois de muito tempo aí, ó, apareci aqui, cara. Também tem conteúdo nesse canal, cara, pra você estudar uma vida inteira, né, bicho? Não precisa de eu estar fazendo conteúdo todo final de semana, né? Muito obrigado por você ter clicado no canal. Se você não é membro do canal, torne-se um membro do canal. Deixe o like, tá? Isso ajuda pra caramba o canal a ganhar a devida relevância. Eu sou o professor Gessé Cortez e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, o que nos traz aqui é a prova de Maracaju. Um abraço aos meus irmãos de Maracaju. Adoro essa cidade linda. Adoro meu interior do Mato Grosso. Sou mato-grossense valendo. Sou campograndense por um erro no destino. Era para eu ter nascido em Aquidauana. Amo demais a minha terra. Então, um abraço para os meus irmãos em Maracaju. O que eu vou analisar vai ser a prova em nível superior. A prova que foi para os meus colegas professores, tá bom? Vou fazer uma análise rápida aqui, tá? E antes, porém, é claro, os avisos. Primeiro aviso, contribua com o canal. É você que financia o Gramática Descomplicada, tá? Então vai aparecer aqui do meu lado um QR Code, é a minha chave Pix. Contribua com o canal com qualquer valor. Se foi relevante, se te ajudou, se foi legal. Haja vista que essa prova ocorreu hoje, sábado, dia 3 de agosto. Vai ocorrer uma prova amanhã em nível superior. Então, se você vai fazer a prova amanhã, dá tempo ainda de você revisar, tá? Uma coisa também importante, além de você contribuir com o canal, é o seguinte, cara. Eu agora estou promovendo aulões preparatórios, aulões de véspera, tá? Então, fiz o meu aulão para essa prova de Maracaju. Se você não teve conhecimento a respeito, né, tal, agora fique esperto. E, sobretudo, você, né, cara, que vai fazer a prova que virá agora, a prova que vai ser ministrada em Dois Irmãos do Buriti. Fique esperto aqui no canal. Aqui embaixo vou deixar o link para o grupo de divulgação do meu curso. Isso mesmo, eu tenho o curso Gramática Descomplicada. As aulas são ministradas aos sábados, das 2 às 4 horas da tarde, tá? Das 14 às 16 horas, horário de MS, tá bom? Nós estamos vendo o módulo 2, morfologia, estudo do verbo, estudo do substantivo. Você vai ver que vai ter questões aqui sobre classe de palavras. Eu também tenho uma turma de módulo 3, tá? Estudando sintaxe do período simples. Vamos estudar sintaxe do período simples, vamos entrar em sintaxe do período composto. Essa turma ocorre às terças-feiras, das 18h30 às 20h30, horário do MS. E agora, nas quartas-feiras, das 18h30 às 20h30, eu tenho um curso de módulo 1. Isso mesmo, gramática do zero. Então, muito importante, venha estudar comigo, venha fazer parte do Gramática Descomplicada, venha fazer parte daqueles que gabaritam a prova FAPEC. E nós tivemos esse final de semana uma prova FAPEC. Como eu disse, ela ocorreu hoje no sábado, falo aqui do sábado, do dia 3 de agosto de 2024, a prova que ocorreu em Maracaju. E como eu ia dizendo, agora o canal está promovendo aulões. Os aulões são online, assim como o curso é online, transmitido pelo Meet. Você pode estudar de qualquer lugar do Mato Grosso do Sul, de qualquer lugar do Brasil. Venha estudar comigo, venha fazer o Gramática Descomplicada, venha fazer os aulões de véspera, tá? Então, promovi um aulão ontem, sexta-feira à tarde, e promovi hoje para a prova que vai ser ministrada amanhã. Então, amanhã, dia 4 de agosto, será ministrada uma prova. Já acabei de encerrar o aulão, estou com a mesma camisa que fiz a minha aula da tarde, que fiz o aulão, e agora vou fazer a correção da prova. Dados os avisos, lembra, aqui embaixo tem o link de divulgação do meu curso, o link do WhatsApp para divulgação do meu curso Gramática Descomplicada. Venha estudar comigo, o professor Gessé Cortez. Vamos lá, então? Então, dá uma olhada aqui. Aqui eu tenho a interface da prova, né? Professor de Educação Básica. O código é 516, tá? Quando você for procurar no gabarito, tem que procurar lá de 516, 517. Professor de Educação Básica e Educação Infantil. Eu não vou usar essa prova porque ela veio cortada, tá? Tá vendo? Tá pouco nítida e tal. Então, eu vou dispensar essa prova e vou pegar uma outra que está sem capa. Mas são as mesmas questões. Notem que começa com um conto, né? Uma crônica, perdão, do Rubem Braga. Então, note que a primeira questão é: o texto constrói a partir do diálogo. Tá vendo? Tá cortado. Então, vou dispensar ela e vou pegar a outra, tá?
Então, olha aqui, essa daqui vem sem capa, tá? Então tá aqui, ó. No caso, o conto, né? Os jornais. O conto. Opa, desculpa, eu tô lá na página lá embaixo. Ó. Deixa eu voltar para a página certa. Aqui, ó. O conto, ou melhor, crônica, Os Jornais. Vamos lá, então? Me acompanhe, então, na correção. Então, tem a leitura, tá? Eu não vou fazer a leitura, porque senão vai ficar muito comprido. Mas se você quiser, você pode fazer um print para você poder fazer a leitura, tá? Então, aqui um print desse primeiro momento da prova. Aí depois um print desse terceiro parágrafo até o quarto parágrafo, tá? Faz um print aí para você fazer a leitura, tá? E um print dos 5 até o 8 parágrafo. Antigamente eu fazia as leituras, mas aí os alunos foram falando, professor, fica muito cansativo o vídeo e tal. Então aí você faz a leitura, tá? E aí é o seguinte, é um vídeo é o meu gabarito preliminar. Então dá uma olhada aqui. O texto se constrói a partir de um diálogo entre o narrador e seu amigo, certo? É correto afirmar que esse diálogo constitui como uma crítica ao conteúdo dos jornais publicados pelos jornais, conteúdo das notícias publicadas pelos jornais. Essas notícias, via de regra, desvinculam-se em absoluto da realidade cotidiana. Por quê? Porque eles vão pegar a desgraça que aconteceu não sei aonde, a desgraça que aconteceu não sei aonde, e ele vai fazendo os relatos de como seria, né? Um jornal que, por exemplo, conta a história de um marido que deu um beijo na orelha da esposa, a esposa se volta, dá um beijo na boca dele, e no outro dia ele chega atrasado, com a desculpa que estava consertando um canário. Então, são notícias que se aproximam mais do cotidiano. Nesse caso, os jornais desvinculam-se em absoluto dessa realidade do cotidiano, tá? Então, estou marcando aqui para você conferir mais tarde. Depois, de repente, pode ser algum detalhe que tenha passado por mim, né? Despercebido, tá? Mas essa é a minha análise, esse é o gabarito preliminar. Não vou fazer a leitura do texto para não ficar cansativo, tá? Na questão 2, ele volta novamente ao mesmo conteúdo, tá? A respeito das duas notas. Por quê? Porque uma ele fala de um casal e outra ele fala de uns amigos, tá? Aí note o que fala na questão C. Trata-se de episódios cotidianos cujas temáticas recuperam a presença da compreensão do amor e da amizade entre pessoas. Amor porque é o marido com a esposa e amizade porque eram dois amigos que inclusive brigam, quem que vai pagar a conta, etc, etc. Tá? Então, meu gabarito preliminar, letra C. Tá? Vamos analisar agora? Com base nas normas gramaticais vigentes para os casos de colocação pronominal, analise as afirmações a seguir e assinale a correta. Então, se você fez o meu aulão de revisão, eu abordei o assunto colocação pronominal. Tá? Então, constantemente ele está nas provas FAPEC. Dá uma olhada no que ele afirma na letra A. Então, notem que analise as afirmações a seguir, tá? Então, vamos lá. Em matou a mulher que o traíra, o pronome é o o. O pronome antecede o verbo em razão de um termo responsável por sua atração, que é o quê? O pronome relativo, tá? Então, isso é regra de colocação pronominal. A correta é a letra A. A gente pode até ter outra correta, mas a correta é a letra A. Em dando-lhe beijos, há um erro pelo fato do pronome vir após a forma verbal do gerúndio. Não há regra para isso, muito pelo contrário. É uma das questões de ênclise, o gerúndio, tá? Então, dando-lhe estaria correto. Pode ter, eu não vou nem voltar no texto, tá? Ele poderia ter uma palavra atrativa? Poderia, mas aí você poderia ou obedecer a próclise ou obedecer a ênclise. Então, não há erro, muito pelo contrário. Existe uma regra que rege a colocação do gerúndio, tá? Primeiro caso, ou melhor, primeiro caso correto, letra B errado. Letra C, já se dispunham, tá? O pronome não deveria anteceder o verbo, tá? Visto que não há motivação para ele. Que no caso é um advérbio, e o advérbio atrai o pronome oblíquo por obrigação. Notem que é um pretérito imperfeito do verbo dispor, então ele não é caso de ênclise, então nós temos um caso de próclise, tá? Em desejo de sentar-se, explica-se a posição do pronome por ser a única possibilidade quando se trata da forma verbal do infinitivo negativo. Então, no caso, é regra o infinitivo, mas o pronome não iniciaria a frase. Então, o desejo, nós temos na palavra desejo um substantivo, e havendo o sujeito sendo um substantivo, né, no caso ele não é sujeito, né? Mas havendo, no caso, um substantivo, você pode
colocar a posição proclítica ou a posição enclítica. A posição, ela é maleável. Então, o que ele afirma é errado, tá? E a letra E? Em levá-las, o pronome deveria anteceder o verbo por razão do elemento de conexão presente. A gente teria que analisar. Vamos analisar lá. 7º parágrafo. Levá-las a um secretário de redação. 7º parágrafo. Agora as provas FAPEC vêm todas marcadinhas, tá? Se um repórter redigir essas duas notas e levá-las, tá? Então, notem que a gente tem uma aditiva. Então, o caso é o seguinte. O pronome deveria anteceder, não deveria. Porque a conjunção aditiva não atrai o pronome oblíquo. Contudo, não deixa a sua colocação errada. Então, poderia ficar e as levar ou e levá-las, tá? Então, as duas possibilidades poderiam ocorrer. Então, o que ele afirma está errado. Nesse caso, a alternativa correta é a letra A. Certo? Número 4. Considere as duas ocorrências da crase no texto. A prática de uxoricídio e a sua mesa. A gente não precisa voltar ao texto. Então, no caso da crase aqui, a gente tem com certeza uma crase obrigatória e, no segundo caso, uma crase facultativa. Tá? Vamos voltar no texto para eu te mostrar. 4º parágrafo. A prática de uroxídio. Aqui, ó. É que lar é um local destinado principalmente à prática. Então, se é destinado a, crase obrigatória. Tá? E aí eu tenho a sua mesa, que é um caso de pronome possessivo feminino. O pronome possessivo feminino deixa a crase facultativa. Então, o que acontece? O primeiro caso é obrigatório, a segunda é facultativa. Em ambos os casos, a obrigatoriedade é errado. No primeiro caso, ocorre a crase obrigatória, e no segundo é facultativa. Correta a letra B. Tá? Correta a letra B. No primeiro caso, a ocorrência da crase é facultativa, é errado, é obrigatória. Em ambos os casos, a ocorrência da crase é facultativa, é errado. Em nenhum dos casos, há qualquer razão para a ocorrência da crase, errado. Tá? Correta a letra B. Dentre as classes gramaticais da língua portuguesa, destacam-se os verbos. Isso ocorre pelas várias informações que podem vincular, sendo uma das principais a que se vincula, claro, ao tempo. Então ele marca, né, presente, passado e futuro. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Sejam e tenham apontam eventos já concluídos. Não, evento já concluído se chama pretérito perfeito. Eles estão no presente do subjuntivo, no que vai levar o elemento hipotético, o elemento da dúvida, o elemento da possibilidade. Errado. Diz lá a letra B. Segurar, abraçar e consertar é infinitivo. Não remete ao presente. Tá? Então não é o caso. Letra C. As formas dando, beijando e murmurando associam o tempo futuro. Errado, não pode. Isso seria chamado gerundismo. É o que necessariamente o atendente de telemarketing faz, né? Vou estar anotando, tá? Errado. Letra D, o 5º parágrafo, as formas dispunham, pretérito imperfeito e estendia, pretérito perfeito, remetem às ações de desenvolvimento no passado, correto? Então aqui eu tenho pretérito imperfeito. Pretérito perfeito é uma ação que se transcorria no passado e lá no passado ela se desenvolve, tá? 5º parágrafo, retirar e reinar apontam ao invés de temporalidade presente. O reino é presente, retirar é pretérito. Então não é o caso, tá? Pronto. Aqui ele vai falar a respeito de períodos compostos por subordinação, tá? Juca manifestou desejo. Então faz análise, ó. Juca é o sujeito, manifestou é o verbo e o desejo é o objeto. Só que tem um pequeno problema. Desejo é um substantivo abstrato. Quem deseja tem o desejo de alguma coisa. Aí a gente tem a oração reduzida. Ele mostrou o desejo de sentar-se à mesa. Aí ele vai perguntar. Uma oração subordinada reduzida do infinitivo que se classifica como desejo é um substantivo abstrato, então ela é uma completiva nominal. Então a número 6, letra E. Número 7. Sinônimos. Ele vai brincar com um monte de sinônimos, tá? Então, ele vai, se não me engano, no meu aulão eu falei acerca de sinônimos. Venha fazer os aulões comigo. Não perca os aulões. Você de 2 irmãos do Buriti, tá? E você que vai fazer da Polícia Civil é postulante para você que é do interior, venha fazer meu curso online. Eu tenho 3 turmas para você se encaixar na matéria que melhor lhe convier. Módulo 1, gramática do zero.
Módulo 2, morfologia. Módulo 3, sintaxe do período simples e sintaxe do período composto. Neste caso, na questão 7, ele vai tratar a palavra senhora, consorte e esposa. Isso sim, são sinônimos, tá? São sinônimos. Vai para 8. A 8, o emprego da vírgula, tá? Notem que ele vai dar o elemento. Considerando o emprego da vírgula em referido empregado que aceitou. Então, notem que eu tenho pronome relativo, eu tenho uma oração subordinada substantiva explicativa, porque ela está antecedida de vírgula. Ele vai perguntar, assinale a alternativa em que a sua utilização decorre da mesma regra. Qual que é a regra? Utilizar a vírgula toda vez que for uma oração subordinada adjetiva explicativa. A restritiva não tem vírgula. Qual que é o seu correspondente? A letra B. Dirigiu-se aos amigos que se retiravam do bar rapidamente. Oração subordinada, substantiva, adjetiva, explicativa. Letra B. Aqui ele vai fazer uma questão curiosa de acentuação. Eu tenho indivíduo, que é paroxítona terminada em ditongo, e várias, que é paroxítona terminada em ditongo. Alcoólica e contentíssimo são proparoxítonas e todas são acentuadas. O que vai configurar a resposta correta, a letra D. A primeira e a terceira acentuam-se por serem paroxítonas específicas. A segunda e a quarta por serem proparoxítonas. Resposta correta, a letra D. Fechou? Aí ele tem mais um texto, tá? E aí ele vai perguntar a respeito do verbo registrou. Olha ele aqui, ó. Registrou, o candidato também marcou para nós, tá? Olha o que ele vai perguntar. No segundo parágrafo, em relação à forma verbal, pode-se afirmar corretamente que... Então, lê comigo. Conforme o boletim epidemiológico desta semana, Itaquiraí, cidade que fica a 405 quilômetros da capital, registrou. Eu pergunto para você, quem registrou? O boletim, sujeito simples. Olha o que ele vai falar. Possui sujeito simples, dado de modo explícito na estrutura frasal, que no caso é boletim. Letra C. Tá? Agora ele vai dar a palavra investigação, que a gente tem um sufixo, deriva da palavra investigar, e é formada por sufixo são. Então nós temos uma derivação sufixal. Nós temos hipertenso, que nasce da palavra tensão, e aí é dada por meio de prefixo. Então eu tenho sufixal e prefixal. E depois eu tenho comorbidade, tá? Que necessariamente não existe morbidade e também não existe comórbido. Então a gente tem uma derivação parasintética ou uma derivação prefixal e sufixal. Notem que as três são diferentes. Uma é sufixal, uma é prefixal e a outra é prefixal e sufixal. Ou poderia ser parasintética também, sem nenhum problema. O que faz nos admitir o que está correto na letra D, tá? Cada um dos vocábulos resulta em um processo distinto. Um é prefixal, outro é sufixal e o outro é prefixal e sufixal, porque nasce da palavra mórbido, tá? Aí eu tenho não tenho comórbido e não tenho morbidade. Então, uma derivação parasintética, de qualquer forma, difere-se tanto de investigação como de hipertenso. A correta é a letra D. Agora, essa 12, eu vou falar para você, eu fiquei um pouco em dúvida. E é interessante que, assim, é uma dúvida que ela não requer anulação, tá? Porque qualquer uma que o candidato alegar está correta. Então, assim, eu tenho para mim que não dá para anular, tá? Por quê? Porque se o elaborador falar, não, eu quis fazer alusão a essa regra gramatical, ele está correto. Ou então, o entendimento, né? O entendimento do texto. Então, notem, olha só, em Iguatemi, cidade que fica a 412 quilômetros, uma jovem, artigo indefinido, uma jovem de 17 anos foi a segunda vítima de dengue no município. A menina, olha, já é específico, começou a apresentar os primeiros sintomas no dia 20 de julho e morreu no dia 10 de julho, mesmo dia em que o motivo do óbito foi confirmado. A jovem, específico, não possuía nenhuma comorbidade relatada. Então, você vê que no primeiro ele usa um artigo indefinido e depois ele usa o artigo definido. O que necessariamente vai coadunar a letra B. A primeira delas confere maior... Desculpa, tá acabando a bateria aqui.
Ainda bem que tem o sinal aqui, cara, senão Deus eterno ia cortar no meio do caminho aqui. Mas beleza. A primeira delas confere maior generalidade à informação, sendo as duas outras marcadas pela especificidade. Por quê? Por causa do artigo, cara. Então aqui o artigo indefinido, aqui é definido e aqui é definido. Ele pode afirmar isso daí, tá? Notem que na letra D ele diz, entre a primeira e a terceira, não, a letra C, tá? Não há nenhuma diferenciação de valor geral e específico entre elas. É difícil afirmar isso aqui por causa dos artigos, tá? Então, neste caso, eu escolhi ficar com a letra B, tá bom? Meus amigos, você que vai fazer a prova amanhã, não fez o aulão comigo, perdeu aí, tô quebrando teu galho. Cara, fiz a análise da prova, ainda há tempo de você assistir, tá bom? Então, espero que você tenha gostado, tá? Essa foi a prova em Maracaju. É mesmo, essa daqui tá sem a capinha, tá bom? Mas mostrei a capinha no início do vídeo, tá? Então, mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você acabou de assistir a mais um Gramática Descomplicada. Até os próximos vídeos.